Olá! Quanto você gasta para almoçar? O Unesp Notícias desta quarta-feira fala sobre o custo das refeições e também sobre o valor nutricional. Almoçar fora de casa está mais caro. O vilão é o aumento do preço dos produtos agrícolas. Vinil vira objeto de desejo de amantes da música. De objeto perdido no tempo, passou a ser lembrado com carinho por apaixonados por grupos de rock e outros clássicos musicais. Almoçar em casa está cada vez mais raro e almoçar fora está cada vez mais caro. Uma pesquisa realizada em todo o país mostrou que no último ano as refeições subiram bem mais que a inflação. Não importa o dia da semana, na hora do almoço a praça de alimentação do shopping está sempre assim, cheia. Comer fora faz parte da rotina de muitos brasileiros. A falta de tempo e a comodidade são as principais razões para fazer as refeições longe de casa. Você acaba aproveitando o horário de almoço para fazer coisas que você não tem condição de fazer no horário comercial, então você aproveita. E aí se almoça rápido ali fora mesmo, justamente por isso, é questão de tempo e praticidade. A hora que você vai fazer em casa, você não tem toda aquela disponibilidade de coisas, né? E fora você consegue montar mais equilibradamente a sua comida, a sua refeição. Só que o almoço está cada vez mais caro, segundo uma pesquisa da Associação de Empresas de Refeição. Aqui na região sudeste, o custo médio da refeição é de quase R$30. Esse valor inclui o prato principal, a bebida, a sobremesa e até o cafezinho. O valor é 25% mais alto do que o registrado na pesquisa anterior. O número é bem maior que a inflação geral no período, na casa dos 6%. O vilão é o aumento do preço dos produtos agrícolas. Alguns produtos agrícolas, têm problemas de safra. Então a oferta do produto cai, e faz com que os preços aumentem. E os restaurantes e demais estabelecimentos que oferecem esse tipo que oferecem refeição, tentam, na medida do possível, passar esse tipo de aumento no preço dos seus insumos para os consumidores. Além do aumento no preço dos alimentos, custos como o aluguel das lojas e os salários dos funcionários ajudaram a aumentar o valor cobrado pelas refeições. Em cidades mais populosas, o custo de transporte, o custo, vamos dizer, do metro quadrado que seja do estabelecimento, é maior do que numa região menos populosa. Aumentou bastante. Teve crescimento na demanda, que antigamente também não era esse fluxo de pessoas comendo fora, Aumentou bastante. Consequência, o preço também está bem superior. Mas existem formas de economizar. Neste restaurante, para quem não quer gastar tanto, existe um cardápio mais em conta. O nosso preço é meio tabelado pela franquia, mas a gente tem linhas diferentes de prato, que pode variar o preço de R$10,90 até R$27, para poder agradar todos os públicos que frequentam o shopping. Em matéria de economia, quem opta por almoçar por quilo se dá melhor. Neste restaurante no Jardim Contorno, o quilo sai por R$20, valor que variou pouco nos últimos anos. A gente altera, substitui. Algo que está um pouco mais caro, a gente procura comprar o mais em conta, mantendo a qualidade. Exemplo, o chuchu alterou o preço, põe a abobrinha, substitui o repolho. E aí o cliente nem vai notar essa diferença, não vai sentir essa falta e pagando o mesmo valor. Essa mudança diária do cardápio agrada a clientes fiéis, como o Henrique. Ele mora sozinho e almoça todos os dias fora de casa. Se a gente faz uma compra no mercado, a gente tem que comer todas a semana inteira aquela mesma mistura, mesmo prato, porque dificilmente você compra um bife isolado. E aqui a gente tem a variedade. E para não estourar o orçamento, a dica é pesquisar.
Como a gente almoça todo dia e a gente tem um vale alimentação que nunca dá para o mês todo, a gente sempre vai buscando aquele que tem o menor preço, mas custo-benefício. Pois é, e será que as pessoas estão se alimentando bem? Daqui a pouco, aqui no Unesp Notícias, a nutricionista Márcia Leme vai falar sobre alimentação saudável fora de casa. A editora Unesp lançou na manhã de hoje mais 54 títulos da coleção ProPG Digital. Esse é um projeto que disponibiliza na internet e de graça e-books com a pesquisa de alunos e professores dos cursos de pós-graduação da Unesp. Agora já são 194 obras disponibilizadas gratuitamente na internet. Eu estou aqui com o professor José Castilho Marques Neto, ele é diretor-presidente da editora Unesp, que é uma das parceiras do projeto. Professor, qual a importância do projeto ProPG Digital? A importância é basicamente a divulgação dos nossos autores, da pesquisa científica que se faz na pós-graduação da Unesp, mas eu diria que principalmente é a democratização do acesso a amplas camadas da população, estudantil, professores, pesquisadores, gratuitamente de um conteúdo produzido por uma universidade pública. A democratização desse acesso por intermédio dos livros digitais é fundamental para que não apenas se saiba o que a Unesp produz, mas principalmente que se leia o que a Unesp produz com os devidos benefícios dos leitores. Muito obrigada, professor. E para acessar e conhecer essas obras, é só acessar o site www.culturaacademica.com.br. Catiúcia Reis, de São Paulo, para o Unesp Notícias. Os números da dengue continuam aumentando. Ontem falamos aqui da confirmação de 83 casos. Hoje a Secretaria de Saúde anunciou mais 221. Só neste ano, 2.991 pessoas tiveram a doença e 2 morreram. Amanhã, agentes de endemia vão passar pela escola Aparecida Pesato, na Vila Souto. Já na sexta-feira, esse mesmo trabalho será feito na EMEI Maria Mantini, no Jardim Ouro Verde. Veja agora a previsão do tempo. Céu ensolarado em todo o estado de São Paulo. Um sistema de alta pressão impede a formação de chuva pelos próximos dias. Bauru segue com tempo firme. A umidade do ar é de apenas 37%. Temos ventos de brisa leve a 5 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 26 graus. A previsão é de que os termômetros subam amanhã e cheguem a 29 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima deve ficar em 27 graus. No próximo bloco, a nutricionista Márcia Leme fala como se alimentar bem fora de casa. E ainda hoje, em tempos de MP3, colecionadores não abrem mão dos discos de vinil. Voltamos já! Você viu agora há pouco na reportagem que comer fora de casa está mais caro. Ainda assim, o número de adeptos só aumenta. E será que as pessoas comem melhor ou pior em restaurantes? Nós vamos conversar com a nutricionista Márcia Leme, do SESI, sobre como manter uma alimentação adequada. Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer. Márcia, quais seriam as principais recomendações, então, para quem come fora de casa? As pessoas que comem sempre fora de casa, elas precisam tomar cuidado, principalmente nos restaurantes por quilo, para não colocar de tudo um pouco no prato, ou seja, todas as ofertas que tem, colocar no seu prato. Faz as escolhas, hoje eu vou comer uma carne bovina, amanhã eu vou comer um frango, um peixe, para ter assim uma variedade na alimentação e uma oferta de proteínas, de vitaminas e sais minerais maior, garantindo assim uma maior oferta nutricional. E como montar esse prato? Como dividir por grupos? Você já citou, tem que ter sempre uma proteína, o que mais? O ideal, pensa num prato dividido em 3 partes, né? 3 grandes partes.
Uma é para as verduras e legumes, a outra parte com o arroz e o feijão, por exemplo, né? Uma combinação muito legal, o arroz e o feijão, ou um arroz e uma lentilha, ou grão de bico. Sempre um grão com um arroz. Isso, sempre um grão. Ou mesmo com macarrão. Tem gente que acha estranho, mas fica uma combinação perfeita na questão de proteína. E a outra parte ficaria com a proteína, as carnes, seja ela bovina, peixes. Então, pensar num prato dessa forma, com essa distribuição. E por causa dessa ampla oferta de alimentos nos restaurantes, tem alguns erros que são comuns das pessoas que comem fora? Os erros comuns são aqueles onde as pessoas acabam indo pelo gosto, né? Assim, não resiste à tentação e come as frituras, na maior parte das vezes, né? Se come todos os dias fora, então todos os dias compondo o seu prato com uma fritura. Porque esse é um grande erro. Fritura em casa a gente não faz, porque faz muita sujeira. E no restaurante tem bastantes opções de frituras, né? Isso, nos restaurantes tem, mesmo porque a fritura, ela é saborosa, né? A gente não pode negar isso, mas ela não é saudável. Então, da mesma forma que a gente orienta de fazer a escolha pelas carnes, né, pelas verduras, para ir variando, coloca assim, para comer a fritura no máximo uma vez na semana. Uma vez na semana, Márcia? Difícil, mas seria o ideal. É o ideal. E, na verdade, nós não necessitamos, nosso organismo não necessita das frituras. Então, seria assim, o comer pelo prazer, né, a fritura, porque as indesejáveis calorias agregadas a esses alimentos são elevadas. E quando a gente come alimentos desse tipo, de fritura, você acaba deixando outros de lado. Acaba deixando de comer um legume ou mesmo uma verdura, seja cozida ou crua. Muitos restaurantes também oferecem uma sobremesa, já incluso no serviço. Alguns dão paçoca, mas tem também as mais light, gelatina. A sobremesa também tem alguma restrição ou ela pode ser comida todos os dias? Depende. Se a pessoa tiver com o seu peso normal, não tem problema. A restrição aí da sobremesa é em caso de pessoas que têm algum problema de saúde associado. Porque não essa sobremesa, se for a única, né, o único doce aí do dia, vamos falar, não vai comprometer a dieta. Então tem que tomar cuidado só com isso. Se não é o acréscimo de açúcar, de calorias do seu dia. Pode ser que às vezes a pessoa já tenha extrapolado e nesse dia opta por uma fruta que seria o mais correto. Quer dizer, nós mostramos que as pessoas estão comendo cada vez mais fora de casa, que isso é caro. Quer dizer, está havendo um incremento na renda das pessoas. Mas isso não significa que elas estão comendo melhor, né, Márcia? Não. O conhecimento é que vai fazer o diferencial. Então, existem pessoas que até têm um poder aquisitivo mais baixo, mas faz uma alimentação, prepara, né, um jantar, por exemplo. A gente tem visto muito, hoje as mulheres principalmente trabalhando fora, no jantar, o jantar acaba sendo substituído por um lanche, por uma refeição rápida. Uma pizza congelada. Uma pizza congelada, alimentos industrializados. E isso, na frequência, não é legal. Não, a gente não pode chamar de uma alimentação saudável, porque tem o acréscimo de sódio na alimentação, do próprio açúcar, da gordura. Então, são cuidados que nós temos que ter. Então, vamos dizer, a pessoa com maior poder aquisitivo ou menor, não vai ser isso determinante para uma alimentação saudável. Tá certo. Muito obrigada, Márcia, por suas informações. Obrigada. No próximo bloco, vamos falar dos discos de vinil. Voltamos já! Um cabaré paulistano passa hoje à noite por Bauru. É o show do cantor e compositor Thiago Petit, que fecha as quartas musicais do Sesc no mês de abril. Se eu me perco por aí,
te encontro afinal. Um som alegre e festivo é o que promete o show do cantor Thiago Petit, baseado em seu trabalho mais recente, Estrela Decadente. Depois de um álbum de estreia sombrio e bastante introspectivo, agora o cantor e compositor investe no clima burlesco, inspirado pelo teatro de revista dos anos 30. Intercalando inglês e português, muitas vezes dentro da mesma música, Petit fala de amor e de autodescobrimento com aura pop, mesmo nas baladinhas mais lentas. É mais um representante da nova música brasileira. Aonde bate tua mão, dançar com você, dançar com você, dançar com você, e basta só você querer. O show do Thiago Petit é logo mais às 9 da noite no Sesc. O endereço é a Avenida Aureliano Cardia, número 671. A entrada é de graça. Eles pareciam estar fora do mercado, mas nos últimos tempos voltaram para as prateleiras das lojas. Os discos de vinil são adorados pelos amantes da música. Era quase um ritual. Até o fim dos anos 80, em vez da tecla play, era de uma agulha que a música saía. Durante quase 40 anos, os discos de vinil reinaram no mercado. Nas rádios, era com eles que os locutores conquistavam os ouvintes. Mas com a chegada do CD, o império do vinil terminou. Digitalizada, a música tornou-se mais prática e os hábitos mudaram. Passamos a ouvir nossos artistas preferidos de outras formas. E o disco de vinil de Imperador caiu no esquecimento. A indústria do disco tinha preocupação da pirataria já, e a fita cassete era um meio, né, capaz de armazenar e capturar esse disco e construir suas playlists e comercializar. Então vamos digitalizar que ninguém mais vai conseguir piratear esse nosso material. E aí foi o famoso tiro no pé, porque eles não imaginavam que as pessoas pudessem adquirir computadores pessoais de forma tão rápida como isso aconteceu. Então a pirataria se instalou de uma maneira irreversível e terminou até acabando praticamente com o formato CD, que hoje tem vendas pífias, né? João é discotecário da Unesp FM. No meio de um acervo de 30 mil discos, ele escolhe as músicas que vão tocar na programação da emissora. Aqui, a tecnologia é fundamental. Neste computador, ele extrai as músicas do CD e as armazena em rede. No estúdio, em outra sala, o locutor pega as faixas e monta a programação. 14 horas, certo? Mas eu tô afinando. Bem mais fácil do que as antigas picapes com os toca-discos. A tecnologia sempre pautou esse modo de consumir música, né? Veio o vinil nos anos 40, isso já meados dos anos 40, muito mais flexível, com uma capacidade de armazenamento muito maior também, e com as qualidades de impressão também inerentes à época, quer dizer, tudo isso direcionou para que o formato ficasse cada vez mais compacto, portátil, resistente, que foi o CD. Foi um avanço natural da tecnologia, mas fatal para os discos de vinil. No começo dos anos 2000, eles praticamente desapareceram do mercado. Ficaram empoeirados nos arquivos das rádios e na casa de muita gente. Em meados dos anos 90, o CD ganhou força no mercado e inaugurou o formato digital de música. Com os arquivos de áudio, desde os anos 2000, ficou muito fácil ouvir aquele artista pela internet ou até mesmo no celular. Mas, de algum tempo para cá, um antigo protagonista do mercado fonográfico tem ganhado espaço e conquistado a atenção dos fãs de música. De volta às prateleiras, de objeto perdido no tempo, passou a ser lembrado com carinho por apaixonados por grupos de rock e outros clássicos musicais. A grande maioria do que a gente vende aqui seriam as bandas mais dos anos 70 e 80, né? 99% seriam os grandes clássicos dos rocks progressivos.
e é o que mais vende. Uns exemplos pra gente. Black Sabbath, Led Zeppelin, Yes, The Purple, seriam os grandes clássicos que a gente vende aqui. Para quem trabalha no ramo, a principal fonte de faturamento, sem dúvida, continua vindo dos CDs. Mas os vinis viraram um item especial para um público mais direcionado. Desde 2008, os empresários americanos vinham notando uma grande procura em sebos por LPs, né? Aí, após uma pesquisa minuciosa, verificaram que a maioria eram jovens que procuravam uma maneira de desestressar, né? Após um dia de trabalho, né? E o vinil nada mais é que um hobby, né? Só que um hobby delicado, né? Que você tem que ter muito cuidado, né? Desde a hora de escolher a música até ir tirar do celofane, aí depois pegar o LP, colocar na picape, acertar a música que você quer, né? E aí, enquanto você está ouvindo aquela música, você já está procurando qual é a próxima música que vai tocar. E com isso você se desliga do mundo, né? Durante 1, 2 horas. Rogério toca em uma banda de Bauru, apaixonado por rock e doente por discos de vinil. São mais de 600 na coleção, que continua crescendo. A vocação musical vem de família e está prensada neste álbum. Esse disco aqui é muito importante. Esse é o disco que meu pai gravou em São Paulo, tocando com o pessoal aqui de Bauru, né, com o Decinho, com o Badê. É um disco extremamente raro. Eu tenho certeza que não existe mais ninguém aqui em Bauru, e se tiver eu desafio a trazer aqui, até porque esse disco aqui, infelizmente, não foi bem cuidado. Olha só o que aconteceu, né? Tem um pedaço quebrado. Por o canto dos cisnes. A tecnologia do MP3 não fez ele abrir mão dos clássicos. Desde a adolescência, a coleção só aumenta. As novas aquisições são feitas com critério e com frequência. Esse aqui que eu comprei recentemente na Espanha também, acho bem interessante. Que disco é esse? É o disco mais psicodélico do Caetano Veloso. Legal, cara. A arte de colecionar vai além de ter dinheiro para comprar coisas novas. Fã de verdade tem que garimpar as raridades nas lojas de discos usados. Algo grande, né? Aqui atrás da gente dá pra ver que o Rogério tem todos os discos do Led Zeppelin, todos os álbuns da banda ele coleciona todos. Mas ele é tão apaixonado por discos de vinil que ele conseguiu umas raridades garimpando por aí. Ele conseguiu 2 discos piratas do Led Zeppelin. Como assim? Como é que funciona? Como é que um disco de vinil é pirata? É engraçado, né? Hoje em dia o disco pirata, a gente fala em CD pirata, DVD pirata, é aquela cópia mal feita, né? Que vende no camelô, que vende em qualquer lojinha aí de esquina. Antigamente não, antigamente o disco pirata, o vinil pirata, era uma raridade, né? Era um disco que foi assim produzido a partir de uma gravação clandestina de algum fã em algum show com um gravadorzinho, depois ele levou para um estúdio clandestino também e acabou fazendo um registro histórico da banda, né? Você pode ver que o disco ele é tão pirata e tão precário que ele não tem indicação nenhuma, nem no selo. Eu tive que escrever aqui lado A e lado B para poder me posicionar na hora de ouvir, né? O amor pelos discos é tão grande que ele chegou a desmanchar um namoro por causa do Led Zeppelin. Eu me lembro que eu tinha acabado de ganhar esse disco. Ele estava guardado no meu armário, tal, bonitinho, como eu sempre deixo, em ordem alfabética. Aí uma namoradinha minha da época foi mexer, ela catou assim, esse disco aqui é legal, né, não sei o que, e abriu assim e caiu um deles no chão, pá, e quebrou. Né? Quando eu vi aquela cena ali, eu fiquei perplexo, pasmo, parado, assim, meu disco quebrado, e era um álbum duplo, como é que eu ia fazer, né? Quebrou um deles, eu ia ter que me desfazer do álbum duplo inteiro. Aí eu fiquei muito mal, eu fiquei amargurado e acabei terminando aquele namoro, né? Achei que ela não servia pra mim, porque ela não tinha o mínimo cuidado com as coisas. Coisas de fã, de gente que viveu os anos gloriosos dos discos pretos. Um figurão que até os anos 90 embalou a trilha sonora da vida de muita gente. De um objeto quase extinto, hoje o vinil reaparece e vive o lado B de sua história.
Trocou a antiga popularidade pelo status de obra de arte e mostrou que vai viver por muito tempo enquanto existir gente apaixonada por música. I can't play with you no more. I don't know how I'm gonna do what mama told me. My friend, the boy next door. E logo mais às 11 da noite, a Casa Fora do Eixo realiza mais uma edição do Clube do Vinil. A grande atração é a discotecagem feita com discos levados pelo público. Também é possível trocar e vender os vinis. A entrada custa R$ 4,00, mas cai para R$ 2,00 para quem levar um vinil ou for fantasiado de um ídolo da música. A Casa Fora do Eixo fica na Rua Cussi Júnior, 1355. O Nesp Notícias termina agora, a gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Acesse nosso site e reveja nossas reportagens. Tchau! Dancing, dancing, bringing out the neon light. Dancing, dancing, I've got you deep inside my mind. Dancing, dancing. Dancing, dancing, I've got you deep inside my mind. How sad is a dancer on his own? Too bad the steps, they all seem wrong. One shot just made me feel blue. Two, I'm getting through.